Vou aproveitar que hoje o dia tá bem frio para indicar para vocês livros que são perfeitos para ler no inverno. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. E o vídeo de hoje é temático porque tá frio, tá chovendo. Eu sei que tá fazendo muito frio em vários lugares do país e eu pensei, é perfeito, é o clima ideal pra gente ler alguns livros específicos que tem frio, tem neve, tem chuva, causam aquele friozinho na gente enquanto a gente lê. Então hoje eu separei algumas dicas de livros que tem tudo a ver com o frio e com o inverno, para que você coloque na tua lista de leitura. Não tem jeito, eu vou começar com um dos meus livros favoritos de inverno. É um livro que você olha pra ele e você sabe que ele vai ser gelado. Eu tô falando desse livrão aqui, que é O Terror, do Dan Simmons. Esse é um suspense histórico com uma pitada de fantasia que é baseado em um fato. São quase 700 páginas de frio intenso que você vai ter por aqui. Esse livro retrata, como eu comentei, uma situação que realmente aconteceu, que foi a trágica Expedição Franklin, que saiu do Reino Unido em 1845. Essa expedição da Marinha Real Britânica era composta por 2 navios, o Erebus e o Terror, que eram os navios mais modernos que havia na época. Inclusive, eles foram equipados com o que havia de melhor. Essa expedição tinha como objetivo encontrar a passagem noroeste, que seria essa passagem que ligaria os oceanos Atlântico e Pacífico, através do Círculo Polar Ártico. No século XIX, essa era uma missão que várias nações, principalmente as nações europeias, estavam tentando conquistar. O Reino Unido não era a única nação que estava tentando cruzar essa passagem. E em 1845 eles resolvem fazer mais uma tentativa com esses 2 navios. Acontece que os 2 navios, o Erebus e o Terror, desapareceram no Ártico. E durante muitos anos isso se tornou uma certa vergonha para a Marinha Real Britânica. E o que o Dan Simmons faz nesse livro aqui? Ele pega esse momento histórico, que é esse desaparecimento, e ele resolve recontar nesse livro, porém ele acrescenta aqui um detalhezinho sobrenatural. Ele vai contar o momento em que esses navios ficarem encalhados no gelo do Ártico. O que vai acontecer com essa tripulação? E ele acrescenta aqui um terror sobrenatural que vai ali estar pairando pelo gelo. Esse é um livro sensacional, com ótimas descrições. É um livro bem imersivo. Eu sei que ele é grande, dá um certo medinho você ler 700 páginas sobre um livro de navio, mas olha só, vale muito a pena. É uma leitura que vai te deixar enregelado, você vai ficar com frio. Gente, você consegue imaginar 2 tripulações presas no gelo do Ártico com a tecnologia da década de 1840? É desesperador e, na minha opinião, perfeito para ler no inverno. Uma dica mais suave, mas também congelante, é Natureza Morta, da Louise Penny. Esse é quase um cozy mystery, ele é um mistério muito gostoso de você ler. Ele se passa em Three Pines, que é uma pequena cidade em Montreal. Nesse livro nós teremos uma senhora que será assassinada nesse lugar, nesse vilarejo, que é um vilarejo bem pacato, onde todo mundo parece gostar um do outro. O lugar onde nunca acontece nenhuma violência e de repente essa senhora é assassinada. O inspetor Gamache, ele vai ser enviado para esse lugar para investigar o que aconteceu e ele vai começar então a remexer naquela comunidade, conversar com todo mundo, para tentar descobrir se alguém ali esconderia um segredo que valeria o esforço de um assassinato. Esse é um livro que ele se passa depois do Dia de Ação de Graças, então você tem neve, você tem frio. Os personagens falam muito sobre comida, sobre beber café, beber chocolate quente, comer coisas gostosas durante toda a investigação. Então você tá lendo o livro e você sente aquela vontade de tomar alguma coisa, sabe? Você tem esse clima do inverno, esse clima da neve que tá naquela comunidade ao redor de toda a cidade. Também vai ter um momento que começa a chover, chove bastante. E você consegue sentir o clima de inverno ao longo dessa leitura. Para quem gosta de ler os nórdicos, um livro que é muito gelado também é O Homem de Beijing, do Henning Mankell. Esse é um suspense sueco que ele já abre com uma cena terrível, que é uma cena de um vilarejo no interior da Suécia que vai ser todo dizimado. Todos os habitantes desse lugar serão encontrados mortos de forma brutal de manhã cedo. É um vilarejo bem pequenininho, tem cerca de 18, 19 pessoas. Mas mesmo assim causa um horror tremendo, né? Quando as pessoas chegam lá e descobrem que 18 pessoas foram assassinadas de forma brutal. A equipe começa a investigar, vira uma comoção nacional e é um momento muito frio. Inclusive a capa remete bastante ao inverno, ao gelo e à neve. Nós também teremos aqui a narrativa de uma juíza que mora longe desse lugar, mas que a gente vai descobrir ali que ela tem uma conexão com esse vilarejo e com 2 das pessoas que foram mortas ali. Esse é um livro que ele tem uma trama que começa na Suécia, depois ele volta no tempo, vai para os Estados Unidos de 1860 e depois ele volta para a China de 2006. Nós teremos aqui também uma narrativa um pouco mais política, como também costuma ser bem
bem normal dentro dos livros nórdicos. É um livro que foi meu primeiro contato com esse autor e eu gostei muito da consistência da narrativa. Ele é um livro, como todos os suecos, que você precisa ter um pouco mais de paciência, muitas divagações sobre economia, sobre política, atreladas ao assassinato, mas na minha opinião vale muito a pena. O suspense, que é um dos meus favoritos e que você vai sentir o inverno nele desde as primeiras páginas. Aliás, já começa na capa, é o Criança 44, do Tom Robb-Smith. Gente, que livro sensacional, já falei dele algumas vezes aqui no canal, tem resenha também, mas ele é um livro congelante, você vai sentir muito frio lendo essa história, os personagens falam muito sobre o frio, sobre a neve, os assassinatos sempre acontecem no meio da neve, os corpos são encontrados largados no gelo, e esse livro fala sobre o Liev Demidov, que é um oficial do Ministério de Segurança do Estado da União Soviética em 1953. O Liev, ele vai ser incumbido de abafar o caso de uma criança que foi encontrada morta nos trilhos do trem. A família acha que foi um assassinato, pede que seja investigado, mas dentro dos ideais do Estado, assassinatos não acontecem dentro da União Soviética praticados pelo povo soviético. Então eles resolvem que o Liev deve convencer a família de que foi um acidente. A gente sabe que não foi, né? A criança não poderia ter sofrido um acidente da forma como ela foi encontrada. Mas o Liev tem que fazer o que lhe é solicitado pelos seus superiores, e ele faz. Mas isso vai mexer muito com ele. Ele vai ficar, assim, muito abalado pelo que ele teve que fazer, e ele vai, meio que a contragosto, começar uma investigação paralela, que, claro, se alguém descobrir, vai colocar a vida dele em risco. E ele vai descobrir ali ao longo da narrativa que existem outros assassinatos ao longo de todo o território e que isso é muito maior do que eles imaginavam. É um livro frio, bem no estilo aqui da capa mesmo, e que vale cada página lida. Pra quem gosta do suspense farofão e quer ler um suspense farofão bem gelado, bem geladinho, eu indico Pedra, Papel e Tesoura, da Alice Fenny. Esse livro vai falar sobre um casal que está tendo uma crise no seu casamento e eles têm a brilhante ideia de alugar um Airbnb no meio do nada, no inverno, para passar um final de semana junto e tentar resgatar esse casamento. Logo no início você percebe que essas duas pessoas se odeiam, porque não é possível que elas consigam salvar esse casamento. Mas elas vão até lá e o Airbnb é uma igreja antiga que foi transformada em apartamento. Porém, assim que eles chegam, eles são pegos por uma tempestade de neve e eles ficarão presos nesse lugar. Aí você imagina, você vai ficar preso num lugar, numa tempestade de neve, tá tudo dando errado, você e o seu marido não se entendem, vocês mais se odeiam do que se amam, a coisa vai escalonando, vai ficando cada vez pior. Esse é um livro contado em primeira pessoa, pelo ponto de vista dos dois personagens, e são duas pessoas, assim, quase detestáveis, você não consegue defender nenhuma delas, e tem todo aquele clima deles estarem naquela igreja e tá muito frio, lá fora tá nevando, eles não têm como ir embora, eles estão presos. Enfim, é o tipo de situação que eu não gostaria de me ver dentro dela, mas eu gosto de ver os personagens passando por isso. Vou dar mais uma dica de um livro que eu acho que pouca gente leu, mas assim, é uma pena, porque é um livrão mesmo, ele vale a pena, que é o Pálido Olho Azul, do Louis Bayard. Gente, esse livro aqui, ele tem uma adaptação que eu acho que tá lá na Netflix, mas se eu puder dar um conselho pra você, se você não assistiu a adaptação, não assista, leia o livro antes. Esse livro, quando eu li ele, o filme não tinha saído, então quando eu cheguei no final, o plot twist final pra mim foi uma passada de perna, foi uma surpresa tão grande, eu realmente não imaginava o que aconteceu no final desse livro. Ele é um suspense histórico que se passa na Academia de West Point, em Nova York, em 1830. E o que vai acontecer é que um dos cadetes desse lugar, ele vai cometer suicídio, mas enquanto o corpo dele estiver guardado, alguém vai roubar o coração dele. Claro que aquilo não pode vir a público, né? Seria um escândalo muito grande, então a organização da academia resolve contactar um antigo detetive que mora perto da academia, que é o Landor. Esse é um detetive aposentado, que está ali vivendo, digamos, a sua aposentadoria, e ele resolve ir até a academia para dar uma olhada no que aconteceu. E aí ele vai começar a investigar, porque logo depois outro assassinato vai acontecer ali, e levanta-se muitas suspeitas, né? Como assim cadetes da academia estão sendo assassinados? E ele vai contar com a ajuda de um personagem ilustre na sua investigação, que é um cara que talvez vocês conheçam ele como Edgar Allan Poe, que é um jovem cadete da academia de West Point. Esse é um livro muito legal. Ele é um pouquinho mais denso, ele exige um pouco mais de atenção, o que eu acho que não é um problema, mas é muito, muito bom mesmo. E tá muito frio, os cadetes estão sempre falando que eles estão tremendo de frio, porque tá chovendo, tá úmido, eles não têm muita vestimenta, tem neve pra todo lado também. E como eu falei, se você não assistiu ao filme, não assista antes de ler o livro. Sério, leia o livro antes, seja surpreendido e depois você vai lá e assiste o filme. Pra quem assistiu o filme, é claro que, né, enfim, talvez não tenha mais toda a emoção que teria se lesse pela primeira vez. Mas pra mim, como eu li ele na época que não tinha o filme, eu fiquei
totalmente chocada com a reviravolta final e com o que aconteceu. Vale muito a pena. Essa minha edição é uma edição antiga, mas já existe uma nova edição, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês, tá? Então você encontra uma edição nova dele. Essa aqui eu comprei num sebo. Se eu fazer esse vídeo sem indicar um livro que é totalmente inverno, que eu tenho certeza que vários de vocês já leram, eu sei que alguém vai comentar aqui comigo. Ele tá em algum lugar da minha estante, eu não consegui pegar, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês, que é O Iluminado, do Stephen King. Gente, quer livro mais invernal do que esse? Esse livro fala sobre Jack Torrance, que ele é um homem que recebe uma chance de trabalhar como zelador no antigo hotel Overlook, né? Ele e a família vão ter que viajar bastante para chegar no tal do hotel, que é um hotel ali que durante o inverno fica fechado e só ficam lá essas pessoas para fazerem a manutenção. Ele acha que é um bom momento para ele se reerguer, se readequar. Ele e a família estão passando por uma certa crise. Ele tem um filhinho pequeno chamado Danny, que é um iluminado, né? A gente vai descobrir isso ao longo da narrativa. Eu sei que isso não é spoiler, porque todo mundo sabe disso já. E conforme ele e a família estiverem ali dentro do hotel Overlook, esse hotel vai começar a influenciar né, o Jack ao longo da narrativa, porque existe algo de maligno naquele lugar. Eles estão totalmente isolados, a neve tá caindo lá fora. Eles falam muito sobre essa solidão e sobre esse isolamento causado pelo tempo. É uma coisa que é repetida ao longo do livro com bastante frequência, e você acaba sentindo que você também tá isolado por causa dessa neve que tá lá fora. Eles têm pouquíssimo contato com outras pessoas, as comunicações são complicadas. Então ele é um livro que ele trabalha também o isolamento dos personagens, mas também o isolamento do leitor ao longo da narrativa. Você se sente tão preso dentro do Overlook quanto aqueles personagens. E é o livro perfeito para ler nesses dias frios que nós temos no momento. Outro livro que eu li recentemente, ele é um livro curtinho, então você vai ler ele rapidinho. Ele se passa totalmente na neve, inclusive o crime acontece no meio da neve, é o Pista Negra, do Antonio Manzini. Esse é um suspense, é um livro policial italiano que fala de um inspetor-chefe chamado Rocco Schiavone, que ele é chamado para investigar a morte de um homem que foi encontrado em uma pista de esqui. Só que o corpo desse homem foi totalmente estraçalhado por uma daquelas máquinas que fazem o alisamento da neve. Então é uma cena do crime bem macabra, onde tá ali tudo misturado, sangue, resto de corpo com neve, enfim, uma bagunça completa. Então ele tem todo esse elemento do inverno, né? O corpo foi encontrado numa pista de esqui. A história se passa no povoado de Champollion, que fica ali nos Alpes italianos, então é muito frio, é muito lindo. Eles falam muito sobre como a paisagem é belíssima, mas também é uma paisagem mortal, que qualquer escorregão ali pode levar alguém à morte. Então tudo nesse livro tem a ver com frio, com neve. Eles falam muito sobre a pista de esqui, ele vai investigar várias pessoas que trabalham ali. Então também pode ser uma leitura ótima para esse tempo que tá fazendo. O próximo livro que eu vou indicar é um livro recente que eu estava lendo, e ele tem toda uma trama que se passa no inverno, que é o Isso Pode Doer, da Stephanie Robel. Esse livro fala sobre duas irmãs que estão separadas há 6 meses porque uma delas resolveu ir para um retiro. Ela não se encontra mais na vida, ela precisa de um momento sozinha, e ela resolve ir para esse lugar que fica numa ilha isolada no Maine para passar um tempo. Esse é um retiro que poucas pessoas sabem o que acontece lá dentro. Só sabem que a pessoa fica isolada e lá ela precisa combater os seus medos. A irmã que ficou do lado de fora, um dia ela recebe um e-mail bem esquisito desse retiro e ela resolve ir até lá para descobrir o que aconteceu com a irmã dela. O livro se passa tem duas narrativas, né, das duas irmãs. Uma delas está no inverno e a outra não. E na narrativa da Natalie, que é a narrativa do inverno, ela chega no retiro bem no momento em que tá tudo nevado. Então tem neve para todo lado, ela sente muito frio, ela fala muito sobre botar roupas de inverno para ir de um lugar para o outro dentro do retiro. Então ele é um livro que tem essa dualidade do tempo, e um dos tempos é na neve, é no gelo, é no inverno, que é a narrativa da Natalie. Então também pode ser uma leitura legal para quem tá buscando um suspense psicológico com uma pegada congelante. Tem um livro que eu adorei ele quando eu li, eu infelizmente não tenho um exemplar físico, eu li ele em e-book na época, que é O Hóspede Noturno, da Heather Goodenkauf. Esse livro ele é tão congelante que ele inclusive tem toda uma cena no final, que eu não vou contar pra vocês, é claro, mas é uma cena que se passa no meio da neve, tem luta, tem gente tentando lutar ali pela sobrevivência, uma loucura. Ele fala sobre a Willie Lark, que é uma escritora de true crime, e existe um determinado crime sobre o qual ela está escrevendo um livro, e ela resolve se mudar para a cidade onde esse crime aconteceu para terminar o livro dela. E não só isso, o objetivo dela com esse livro é encontrar o assassino, porque houve um massacre de uma família muitos anos antes e ninguém foi, digamos, preso, ninguém foi acusado pelo crime. E ela acha que com a sua investigação para o livro, talvez ela consiga encontrar uma resposta. Então ela se muda para uma casa totalmente isolada,
isolada, porque ela acha que ali ela vai ter o sossego para escrever, terminar o livro dela. Mas numa noite de nevasca intensa, ela vai receber uma visita misteriosa. Não posso contar para vocês o que é essa visita, porque senão eu estragaria a surpresa. Mas é um livro bem frio. Ele tem duas narrativas, uma delas se passa no verão escaldante e a narrativa do presente se passa na neve. E eu lembro que é um livro que fala muito sobre o tempo, porque ela tá dentro da casa e ela começa a sentir a neve do lado de fora, ela não consegue sair, ela tem que buscar lenha, se não me engano. De repente aparece essa pessoa do nada e para resgatar essa pessoa no meio da neve é muito difícil. E depois o livro todo tem toda uma cena de ação que acontece na neve também, que é bem angustiante. Então eu acho que é o livro perfeito para quem quer ler um suspense com adrenalina que tem a ver com neves e nevasca. Aproveita e me conta se tá frio ali na tua cidade, se você vai querer ler algum desses livros que são perfeitos para esses momentos. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Todos os links vão estar aqui embaixo, tá? Não esqueça de comentar, de deixar um like, deixar um hype para ajudar meu trabalho. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.